Prepare-se para o choque de realidade sobre a defesa do nosso país. O Brasil, em um movimento estratégico coordenado que pegou os observadores internacionais de surpresa, acaba de desvendar uma capacidade militar do F-39E Gripen, que muitos imaginavam ser possível apenas em um futuro distante. Estamos diante de uma revelação que não apenas eleva o patamar técnico da nossa Força Aérea, mas que efetivamente redefine as regras do jogo da defesa no cenário global, especialmente no Hemisfério Sul. Mas o que exatamente foi essa manobra? E por que ela está fazendo as potências mundiais se questionarem sobre o verdadeiro poderio tecnológico brasileiro? Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos olhar para os céus do Rio Grande do Norte. A Força Aérea Brasileira, em um trabalho de simbiose absoluta com a Saab Brasil, deu um passo gigantesco em uma operação batizada com um nome carregado de simbolismo: Operação Thor. Realizada na histórica Base Aérea de Natal, essa campanha de ensaios em voo não foi um exercício de rotina, mas sim o batismo de fogo técnico da aeronave em solo nacional. Pela primeira vez em nossa história recente, o F-39E Gripen demonstrou sua capacidade de ataque ar-solo de alta intensidade, lançando armamentos reais e validando sistemas que transformam o caça em uma plataforma de destruição de precisão. Natal não foi escolhida por acaso. Com seu espaço aéreo vasto e condições climáticas favoráveis, a região permitiu que o Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo, o IPEV, monitorasse cada milissegundo da trajetória da aeronave. O que vimos foi a materialização de um poder de fogo que antes era, para muitos céticos, apenas uma promessa teórica de um contrato assinado há anos. Agora, a teoria deu lugar ao som ensurdecedor das turbinas e ao impacto de bombas reais no estande de tiro. O primeiro grande pilar desta operação foi a demonstração de força bruta. O F-39E Gripen lançou no Brasil uma bomba convencional MK-84, um artefato de 925 quilos. Para quem não está familiarizado com os termos militares, estamos falando de quase uma tonelada de metal e explosivo de alto poder destrutivo. Lançar uma bomba dessa magnitude não é uma tarefa simples de apertar um botão. Envolve cálculos complexos de aerodinâmica e física. Quando um caça ágil e leve como o Gripen carrega uma massa de quase 1.000 quilos sob suas asas, o comportamento da aeronave muda completamente. A resistência ao avanço aumenta, o centro de gravidade se desloca e a resposta aos comandos do piloto se torna mais pesada. O grande desafio técnico da Operação Thor foi garantir o que os engenheiros chamam de separação segura. No momento em que o piloto aciona o gatilho de liberação, a bomba precisa se afastar da fuselagem de forma limpa, sem que o vácuo gerado pela velocidade do caça puxe o artefato de volta contra a estrutura do avião. A validação desses parâmetros de precisão com o uso de bomba convencional prova que o sistema de tiro do Gripen, desenvolvido em parceria com engenheiros brasileiros em Gavião Peixoto, é extremamente confiável. Os sensores do caça calculam o ponto exato de impacto com base na velocidade, altitude e vento, permitindo que uma bomba burra, sem guiagem própria, atinja o alvo com uma margem de erro mínima. Isso confere à FAB a capacidade de realizar bombardeios de saturação ou destruição de infraestruturas pesadas, como pontes e centros de comando fortificados, com um custo operacional controlado e uma eficácia devastadora. Mas a surpresa e a sofisticação da Operação Thor não pararam na força bruta. O Brasil mostrou ao mundo que o Gripen é, acima de tudo, um bisturi eletrônico. Além da bomba pesada, a aeronave lançou uma bomba de 250 quilos, a MK-82, mas com um diferencial tecnológico crucial. Ela estava equipada com um kit de guiagem a laser. Isso valida o que há de mais moderno na doutrina de guerra aérea. O caça utiliza um designador de alvos, um sensor infravermelho e laser, para iluminar o objetivo no solo. A bomba, ao ser lançada, detecta esse feixe de luz invisível e ajusta suas aletas de direção para seguir o laser até o centro exato do alvo.
Estamos falando de uma precisão centimétrica. Em um conflito moderno, essa capacidade é essencial para atingir alvos de alto valor em ambientes complexos, garantindo que o objetivo seja destruído com o mínimo de danos colaterais ao redor. Durante os testes em Natal, as equipes de solo monitoraram tudo via telemetria em tempo real. Foram realizados 11 voos, totalizando cerca de 15 horas de dados puros. Um dos pontos mais impressionantes foi o teste de configurações assimétricas. Isso significa voar com uma bomba pesada sob uma das asas e nada na outra. Para a maioria das aeronaves, isso causaria um desequilíbrio perigoso, mas o software de controle de voo do Gripen compensa essas forças automaticamente, permitindo que o piloto foque totalmente na missão. Essa estabilidade e previsibilidade foram elogiadas por Peter Dölling, diretor-geral da Saab Brasil, que destacou como esses resultados reforçam a confiança na aeronave para diferentes cenários de defesa operacional. Este é o ponto que realmente coloca o Brasil em uma posição de destaque no tabuleiro global. O nosso país é a primeira nação a realizar o lançamento das bombas MK-84 e MK-82, com guiagem a laser a partir da variante Gripen-E. Nem mesmo a Suécia, o país que projetou a aeronave original, havia realizado esses lançamentos específicos com este modelo de nova geração antes de nós. Como declarou Mikael Olsson, chefe de testes de voo da Saab, o sucesso da campanha ressalta o papel pioneiro do Brasil. Isso prova que o programa de transferência de tecnologia não foi apenas marketing, foi uma realidade prática. Engenheiros e pilotos brasileiros participaram ativamente do desenvolvimento do software e da integração desses armamentos. O Brasil não está apenas operando um avião estrangeiro. O Brasil está definindo como esse avião deve lutar. Essa autonomia técnica é o que diferencia uma nação que apenas compra equipamentos de uma nação que domina a tecnologia de defesa. Os dados obtidos em Natal agora fazem parte da biblioteca de conhecimento da FAB, permitindo que o país tenha total independência para configurar e empregar seus caças em situações de crise, sem depender de autorizações ou códigos externos. É um movimento estratégico que posiciona o Brasil em uma vanguarda tecnológica que muitos países desenvolvidos ainda buscam alcançar. A manobra secreta, agora finalmente revelada, não se resume a um único movimento acrobático, mas sim à plena integração e demonstração da capacidade de ataque ar-solo do Gripen F-39E em condições reais de operação no território brasileiro. O plano sempre foi validar e expandir as capacidades do caça para que ele fosse muito mais do que um interceptador de defesa aérea. O segredo estava na execução silenciosa, precisa e pioneira de testes que transformaram o Gripen em um vetor multimissão completo. Isso significa que o Brasil possui agora uma das plataformas de combate mais versáteis do planeta. O mesmo avião que pode voar a 2 vezes a velocidade do som para interceptar uma aeronave invasora, pode agora carregar quase 2 toneladas de bombas guiadas para destruir alvos estratégicos a centenas de quilômetros de distância. A percepção do nosso poder militar muda radicalmente a partir deste momento. Aqueles que subestimavam a capacidade da Força Aérea Brasileira ou duvidavam do sucesso do programa Gripen, agora enfrentam uma realidade incontestável. O Brasil domina plenamente suas capacidades ofensivas. Essa revelação coloca o Brasil em um patamar de respeito internacional e, para potenciais adversários, em um patamar de temor. A dissuasão é o principal objetivo de qualquer força de defesa. E nada diz dissuasão de forma mais clara do que um caça invisível aos radares de longo alcance, capaz de disparar mísseis Meteor, além do alcance visual, e, ao mesmo tempo, entregar bombas de precisão laser no coração do território inimigo. Os testes realizados em Natal representam um passo concreto e irreversível na evolução da defesa aérea brasileira. A Operação Thor não foi um evento isolado, mas sim o fechamento de uma trilogia de marcos recentes que incluem o uso do míssil de longo alcance Meteor,
o reabastecimento em voo com o KC-390 Millennium e exercícios complexos de tiro aéreo. Cada um desses passos foi planejado para que, em 2026, o Gripen estivesse pronto para o emprego total em qualquer missão. A parceria com a Saab trouxe para o Brasil mais do que apenas máquinas. Trouxe a capacidade de projetar, fabricar e manter sistemas avançados. A transferência de tecnologia fortaleceu a indústria nacional de defesa, gerando empregos de alta qualificação e garantindo que o Brasil não seja apenas um espectador das inovações globais. A Saab, com seus 26 mil colaboradores em todo o mundo, reconhece no Brasil um parceiro de longo prazo, capaz de entregar soluções que antes eram restritas ao seleto grupo de potências militares. A Força Aérea Brasileira está de fato pronta para qualquer cenário. A mensagem deixada pela poeira que baixou no estande de Natal após os impactos das bombas é uma só. O Brasil protege suas fronteiras, seus recursos e seu povo com o que há de mais avançado na tecnologia de guerra. O mundo finalmente está reconhecendo a verdadeira capacidade do nosso país. O que você acha dessa demonstração de poder da Força Aérea Brasileira? Diante desses fatos, fica claro que o programa Gripen não é apenas uma compra de aviões, mas um projeto de soberania nacional que está dando frutos reais e mensuráveis. A Operação Thor provou que o Brasil tem o braço forte e a mão amiga, mas que esse braço é agora capaz de desferir golpes de precisão absoluta em qualquer ameaça que se atreva a desafiar o nosso espaço aéreo. A pergunta que fica para as potências mundiais e para todos nós é: como o Brasil se comportará agora como uma referência global no uso dessas plataformas? O sucesso da integração ar-solo do Gripen F-39E em Natal é apenas o começo de uma nova era. Uma era onde o Brasil não apenas assiste à história da aviação, mas a escreve com letras de aço e luz de laser. O recado está dado, e ele foi ouvido em todos os cantos do globo. O Brasil está pronto.